Boa semana, Santa Catarina. Boa noite para você que está chegando agora e que até este momento estava com José Luiz da Atena com Tá Na Hora Nacional. Agora é a nossa vez, da nossa grande equipe, levar até você as melhores informações. Abraçando Santa Catarina, deixando o nosso estado bem informado, estendendo o tapete da informação e agradecendo pelo privilégio de entrar aí na sua casa. Boa semana! Boa semana, Júlia Matos. Boa semana, Cleiton. Começando segunda-feira com vocês. Uma boa noite. A gente pede licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, para quem está saindo neste momento com vontade de voltar para casa. A gente sabe que segunda-feira a semana só começou, mas olha só, trânsito aqui atrás, ó, Cleiton. Está o mesmo, A gente sabe que neste horário finalzinho do dia é aquele trânsito, é um pouquinho mais de chateação até chegar em casa, é uma buzina ou outra, a gente pede paciência. A buzina toca, né? Dependendo do motor, ela toca. Alça aí de acesso, né? A Florianópolis, depois das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Você está vendo aí o Lago das Bandeiras. Quem está saindo desse trânsito mais lento é o pessoal que vem da Avenida Beira Mar Norte e que depois, consequentemente, vai pegar na ponte Colombo Salles, passando pela rodoviária e aí tranca tudo. Olha só, tem que ter realmente muita paciência. Já quem entra na ilha, ou indo para casa, ou voltando, né, do trabalho, indo para o trabalho também, o Júlia Matos, o cenário é mais tranquilo. Agora, por falar em motorista, essa coisa toda relacionada a veículos, atenção, norte da ilha de Santa Catarina, tem mudança, hein? Os atendimentos do Detran, é uma das regiões mais populosas de Florianópolis, já acontece em um novo endereço. E a gente vai saber onde e os detalhes da informação com a reportagem do Kaique Guede e Nereu Filho. Representantes do Detran de Santa Catarina inauguraram na manhã desta segunda-feira um novo espaço para atender quem mora na região norte da ilha. A antiga unidade em Canasvieiras já foi desativada e todos os serviços agora estão concentrados no bairro Santo Antônio de Lisboa. A mudança faz parte de um processo determinado pelo governador Jorginho Melo da separação do Detran da Polícia Civil. Por quase 90 anos a polícia conduziu os serviços administrativos de trânsito, só que a partir do governo atual houve a decisão de realmente separar para que cada instituição pudesse seguir o seu caminho. E isso faz parte desse contexto. Então o Detran, aqui no norte da ilha, ele sai da 7ª delegacia, ali em Canasvieiras, e ocupa agora uma instalação própria para conduzir esses serviços. O novo ponto de atendimento do Detran fica lá, anexo a um atacadista, às margens da SC 401, no sentido centro-bairro, antes do posto de polícia militar rodoviária. O horário de funcionamento da unidade é das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, sem fechar para almoço, de segunda a sexta-feira. É um ponto de atendimento que é voltado para a pessoa física. As pessoas poderão vir aqui e vão ser atendidas em suas necessidades relacionadas a CNH, veículos e multas e penalidades. Muito bom, hein? Olha só, vai facilitar uma mão na roda. A gente sabe que às vezes acaba se concentrando somente em um ponto. Às vezes o pessoal tem que sair do norte da ilha, pega uma fila, às vezes também não consegue nem fazer o que tem que fazer para licenciar o carro, uma coisa ou outra. Agora não, o norte da ilha, Santo Antônio de Lisboa, atendendo o pessoal que vem de Canas, tá aí a possibilidade de ir no Detran sem cruzar a ponte e evitar pegar aquele trânsito que mostramos aqui na abertura do nosso Tá Na Hora, Júlia. Se facilita para o consumidor e para a comunidade, a gente está aqui aplaudindo, né, Cleiton? É isso aí. E continuamos a falar sobre trânsito porque a gente sabe que esse momento é o momento que o motorista nota os problemas do trânsito, a falta de sinalização, aquela obra que não deixa, que tá ali, ó, permeando, nunca acaba e acaba atrapalhando para chegar em casa. Inclusive hoje, Cleiton, a gente recebeu algumas denúncias de municípios da Grande Florianópolis sobre a falta de sinalização. Por isso, a gente pede ajuda de vocês também. A gente quer chegar na sua rua, perto da sua casa, onde tem mais problemas, perto do seu trabalho. Então, o Zap tá aí para isso. 48 991622676. Disse tudo e mais um pouco, Júlia Matos. Boa, Júlia. E a gente vai esperar aqui. Vamos, e a gente vai até lá, né? Ó, daqui a pouco você confere tudo sobre a prisão do vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, que aconteceu neste fim de semana. Aliás, relacionado, desculpa, Júlia, até a Carmen Zanotto já se manifestou como mulher em relação a esse assunto, né? Certo, importantíssimo, inclusive, porque certeza. algo do poder público e vinculado ao poder público, né? Isso aí. Inclusive, gente, sobre esse caso, né, uma outra ex-namorada realizou uma nova denúncia contra ele, olha só.
Nossa equipe teve acesso a um novo boletim de ocorrência, que teria sido registrado por uma outra ex-namorada do vice-prefeito Jair Júnior, expondo um histórico de perseguições e ameaças. A vítima relata que namorou com Jair Júnior por 1 ano e o relacionamento terminou em 2022. Desde então, ele não teria aceitado o término e iniciado uma tentativa de intimidação. Segundo o relato, ele a perseguia, ameaçava e fazia pressão psicológica. Sempre vem à tona, né, Júlia? Não adianta. Pode ficar lá embaixo do tapete, camuflado algum tempo, mas nada passa em branco. Pode até demorar, mas uma hora vem à tona. E os dias vão caminhando, a sociedade vai comentando sobre o assunto, vai discutindo esses temas e a rede social também tá aí para isso, né? A gente compartilha cada vez mais informações e as informações chegam pra gente. Boa, Júlia. Vem comigo aqui, André Pardal. Atenção, hein? Atenção para um caso urgente que vem de Blumenau. A gente está falando dessa violência contra a mulher. A gente viu um caso aí envolvendo o vice-prefeito de Lages. Agora a denúncia vem de Blumenau. E o que deixa a gente mais revoltado, quando você pensa em professor, o que vem na sua mente? Alguém que vai ensinar os seus filhos, ensinar até você como se comportar, ensinar você a ter educação, algo que você vai levar para a vida inteira. Mas um professor de uma escola municipal, ele está sendo investigado por suspeita de abusar de alunas. Eu falei no plural. Alunas. Se fosse uma, já seria revoltante. Agora, alunas, no coletivo, no plural, mais ainda. A Polícia Civil já identificou 5 possíveis vítimas. 5, a mão cheia. E talvez pode aparecer até mais. A Natiele Oliveira, direto de Blumenau, traz as últimas informações. Boa semana, Nath. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Excelente semana para todos. Isso mesmo, esse professor é de Fanfarra. Ele dava aulas aqui na Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que fica no bairro Vostert, em Blumenau. A Polícia Civil investiga esse professor suspeito, então, de abusar de uma série de crimes de abusos sexuais contra adolescentes de 13 e 14 anos. Essa investigação da Polícia Civil iniciou no dia 13 de março. Esse homem, que tem 32 anos, e a investigação ela iniciou após a denúncia do pai de uma dessas alunas. Como você mesmo comentou, 5 vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil, mas a expectativa dos policiais é que haja possíveis mais vítimas, então, desses abusos. Segundo a Secretaria de Educação Municipal, esse professor ele já foi afastado do cargo. A gente conversou com o delegado responsável do caso, Bruno Fernando, da DPCAM, e ele dá mais detalhes dessa investigação. Vamos acompanhar. Chegou conhecimento nosso através do pai de uma das alunas que foi procurado pela escola, porque a escola vinha recebendo denúncias em desfavor desse professor que teria cometido alguns abusos sexuais contra algumas adolescentes. E então, o pai de uma delas nos procurou no dia 13, ele apresenta uma ata dessa escola, onde estão descritos alguns fatos ali muito graves. E esse primeiro responsável legal, ele afirma que não é apenas a filha dele, né? Outras adolescentes também teriam sido supostamente abusadas pelo professor. Ele também afirmou, o delegado responsável do caso, que esse professor de Fanfarra ele está sendo investigado por vários crimes. Vamos acompanhar. Identificamos ali a prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual. Ele também estava aliciando algumas adolescentes para fins de cometer abusos. Ele vinha até realizando a discriminação por orientação sexual e também estava de forma sistemática cometendo bullying. Então, isso é um relato, né, dos responsáveis legais, né? As adolescentes, elas serão ouvidas num segundo momento, num depoimento especial, para que não haja uma revitimização delas. Essas 5 vítimas, então, que já foram identificadas, elas ainda aguardam para prestar o depoimento. Em nota oficial, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Blumenau, ela diz que o caso está sendo verificado e, caso confirmado, todas as medidas necessárias serão tomadas. O servidor, esse professor, ele já teve o processo administrativo disciplinar instaurado na última sexta-feira e nessa segunda-feira, então hoje, foi notificado do afastamento preventivo das atividades. Então, ele só foi afastado
afastado hoje e a investigação já começou no dia 13 de março. A Secretaria de Educação ainda reafirma, é claro, o compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes e segue acompanhando a situação com a devida responsabilidade. Assim declarou a nota. E agora, então, Cleiton, a gente vai seguir acompanhando esse caso e os próximos passos da Polícia Civil. É claro, que procurar, então, esse investigado, esse professor de fanfarra, para ele prestar o seu depoimento. Cleiton, volto com vocês aí no estúdio. Eu estava prestando atenção atentamente no seu relato, viu, Nath? Só para ver se eu entendi bem. A investigação começou no dia 13 de março. 13 de março. Hoje, dia 24. E ele só foi afastado hoje. Só hoje teve afastamento dele? É sério isso, menina? É isso mesmo, Cleiton. Segundo a Polícia Civil, o próprio delegado diz que no dia 13 de março ele recebeu a denúncia desse pai e o pai antes foi chamado pela própria escola. Então, a própria escola falou para esse pai essa suspeita de abuso. Então, daí que o pai procurou a Polícia Civil. E aí a gente procurou, é claro, a Secretaria de Educação por ser uma escola municipal. E a Prefeitura, então, nos esclareceu os fatos por meio dessa nota e ele foi afastado somente hoje. Meu Deus, teria que ser afastado já no dia. Obrigado, Nath, pelas informações. Você vai acompanhar de perto esse caso. Mês de março ainda não terminou. É o mês, internacional da mulher. Dia 8 é comemorado o dia delas. E olha só, abrimos o programa falando do vice-prefeito. Tivemos agora esse caso também. Quanta maldade, hein? Tá feia a coisa. Olha só, outros assuntos aqui no Nosso Tá Na Hora. Novo Detran no norte da ilha. Kaique já antecipou a informação aí para você. Assunto que a gente vai ampliar aqui no Nosso Tá Na Hora. Desta segunda-feira, iniciando a semana. Etanol mais caro do Brasil. Adivinha onde é que fica o etanol mais caro do país? Respondeu o quê? Paraná? Não, Santa Catarina. É o estado que você mora. Isso. Etanol mais caro é aqui. E olha só, Comissão e Segurança em São José, para discutir esses assaltos que vêm acontecendo com muita frequência na região do continente. Tá feia a coisa por lá, hein? Agora você confere o Giro de Notícias. Adolescente de 17 anos morreu durante um confronto com a polícia militar no último sábado em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fato ocorreu após 3 criminosos armados renderem o motorista de aplicativo e roubarem o veículo da vítima. A ocorrência começou quando a equipe do Tático recebeu informações sobre o roubo na região continental de Florianópolis. O veículo foi rastreado e localizado em Palhoça, no bairro Pagani. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos iniciaram uma fuga em alta velocidade, até capotarem. Os criminosos então fugiram para uma área de mata. Durante a tentativa de fuga, o suspeito de 17 anos apontou uma arma para os policiais, que reagiram e efetuaram disparos. Os outros 2 suspeitos, de 19 e 20 anos, foram presos sem ferimentos. Um revólver calibre 38 foi apreendido e o veículo roubado foi recuperado. Furto e invasão terminaram em confronto com morte na capital. 2 suspeitos foram presos e um outro morreu na ação que ocorreu no último domingo no sul da ilha, em Florianópolis. Segundo informações, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de furto no bairro. Os policiais então iniciaram as buscas pelos envolvidos. Durante a ação, chegaram informações que outra residência estava sendo furtada. Os policiais, juntamente com os moradores, cercaram a residência e aguardaram o apoio de outras viaturas. Com a chegada do Tático, foi realizada a varredura na casa-alvo do furto e nas residências vizinhas. Nesse momento, o homem teria corrido em direção aos policiais com uma arma em punho. A polícia reagiu e efetuou disparos. O homem morreu no local. Os outros suspeitos foram presos. As investigações sobre o caso continuam. O engavetamento na Ponte Colombo Salles provocou trânsito e lentidão na saída da ilha. O acidente envolveu 4 veículos e interditou 2 pistas da rodovia. Com forte impacto, um dos veículos parou embaixo da caçamba de um caminhão. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O guincho da ponte foi acionado para liberar o tráfego. Agora, um motociclista morreu no final de semana em Joinville após tentar desviar de um trator e colidir a moto contra um muro. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento. Ao vivo, a gente conversa agora com o Renato Santos para atualizar as informações. Renato, a gente sabe que essas imagens, elas foram registradas e chocam, né? Então, são informações que chocam qualquer um que assista essas imagens. O que tu tem para trazer para a gente agora dessas informações? Desse caso, foi feito alguma coisa? Boa noite.
Boa noite para você, viu, Júlia, e para todos que acompanham a gente aqui no SCC SBT. Pois é, um acidente grave, imagens impactantes, foi registrado no último sábado pela manhã, lá no bairro Morro do Meio, na rua Gabriel Reis. O que chama a atenção é que esse rapaz, o Daniel Mariano, ele é natural lá da Bahia, não tinha nenhum familiar aqui na cidade de Joinville. Esse rapaz estava circulando ali pela rua quando de repente se deparou com um trator. Só que ele não conseguiu desviar desse trator e por causa da velocidade, acabou colidindo contra um muro. Por causa do impacto, o rapaz acabou perdendo a vida na hora. Até tentaram chamar ali as ambulâncias, bombeiros voluntários aqui de Joinville para socorrer o rapaz, mas já não tinha mais jeito, pois ele perdeu a vida diante desse impacto muito grande. Agora, o que chama a atenção é que o Daniel não conseguiu parar, porque tinha uma faixa de pedestre, viu, Júlia, ali naquela rua, que indicava que ele deveria ter parado a motocicleta. Tinha um caminhão parado bem próximo a essa faixa de pedestre e também o condutor desse trator que acabou parando bem no meio dessa esquina, o que acabou também provocando esse grave acidente. Amigos do Daniel, como ele não tem nenhum familiar aqui em Joinville, estão fazendo uma vaquinha para tentar fazer o traslado do corpo dele até a Bahia. Essa vaquinha que com certeza é para levantar esse valor. Até agora não se sabe ainda quanto já foi arrecadado, mas os amigos estão tentando ajudar, portanto, agora o corpo do Daniel a ser levado para os familiares lá na região Nordeste. A polícia agora acompanha esse caso para tentar entender um pouco mais desse acidente grave e que acabou tirando a vida desse rapaz, viu, Júlia? Retorno com você no estúdio. Renato, a gente traz informações como essa, inclusive imagens que impressionam como essa, ainda mais de um jovem numa motocicleta. Vocês veem que é numa velocidade grande para que isso aconteça e o impacto deve ter sido, enfim, como a gente tem acompanhado, fatal. Que a gente traga menos informações como essas, Não é a primeira que a gente traz aqui. Semana passada tiveram 2 acidentes também envolvendo moto, também com óbito. Então a gente espera que esses acidentes aconteçam cada vez menos, Agora a gente vai para uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. A ANP revelou que em Santa Catarina o etanol é mais caro em relação a outros estados. Nos postos pesquisados pela agência, o litro do etanol ficou na média de R$ 4,36. O maior preço por litro de etanol está em Santa Catarina. Em um dos postos verificados pela agência, o preço estava a R$ 6,36. O preço mínimo foi encontrado em São Paulo, com R$ 3,25 o litro. Nas médias estaduais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão com as mais baixas, R$ 4,08 o litro. Já a maior é do Amazonas, com R$ 5,48 o litro. E o segundo, a ANP, 12 estados tiveram queda no preço do etanol. 8 tiveram alta e 6 se mantiveram estáveis. São Paulo, por exemplo, a cotação subiu a 0,24%, aumentando para R$ 4,19 o litro. Rondônia teve a maior alta, R$ 3,31% de aumento, passando a R$ 5,30 o litro. Já a maior queda foi no Mato Grosso, com 2,16%, passando para R$ 4,08 o litro. Segundo a ANP, 12 estados tiveram queda do preço do etanol, 8 tiveram alta, 6 se mantiveram estáveis, com São Paulo sendo a maior cotação. Vamos seguir agora, pessoal, com o próximo assunto. Aqui de Santa Catarina não está na hora. A gente tem as maiores informações de Santa Catarina para você e agora a gente vai direto para o continente. A gente fala agora sobre um problema histórico no bairro Real Parque, em São José. A falta de um redutor de velocidade no encontro de 2 ruas do bairro, um local que inclusive já registrou mais um acidente, desta vez com óbito confirmado. E a nossa repórter Sofia Gonzalez foi para lá para mostrar o local e dar mais informações para a gente. Sofia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. A gente recebeu essa denúncia hoje mesmo aqui no SCC SBT. A gente foi atrás para mostrar esse encontro de ruas e a preocupação da comunidade. O que você encontrou por aí? Boa noite.
Pois é, né, Júlia? Boa noite para você, para o Cleiton, para todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Um acidente bastante recente aconteceu no fim da tarde de ontem, né? Por volta das 5h40, foi o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Eles repassaram para a gente, então, que foi um motoqueiro, né, que acabou batendo num carro que estava parado ali, estacionado no acostamento, e esse motoqueiro chegou a falecer ali depois da ocorrência. O helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a vir aqui prestar auxílio, mas, enfim, a vítima acabou morrendo no local mesmo. Só que o que foi repassado pela comunidade, que inclusive já estava solicitando aqui algumas melhorias no local antes mesmo desse acidente grave de ontem, né? É porque muitos outros acidentes já aconteceram aqui e é um local bastante perigoso, como a gente pode ver com essa curva que está aparecendo aqui, onde a visibilidade é pouca, além de outros problemas. Mas para explicar melhor para a gente o que está acontecendo, a gente está aqui com o Luciano Estevam, que é morador aqui da comunidade há mais de 30 anos, né? O Luciano estava em casa, inclusive, ontem, no momento do acidente, mas ele relata que aqui o perigo é constante todos os dias, né, Luciano? Boa noite para você. Boa noite. Todo dia, na verdade, toda semana acontece algum tipo de acidente, né? Infelizmente, dessa vez foi fatal, mas toda semana tem uma pessoa que cai aqui, porque aqui tem uma valeta, não dá para ver porque está muito escuro, mas tem uma vala e já aconteceram diversos acidentes de galera cair na vala, né? Por causa da curva ser muito com pouca visibilidade mesmo e sem nenhum tipo de sinalização, acaba que as pessoas, né, batem no carro parado ou de repente batem entre si, né? Um vem de lá, outro vem de cá. Por conta também de não ter lombada, as pessoas vêm em alta velocidade, acabam entrando na contramão, se chocam de frente. Isso a gente vê direto. E a gente percebe que aqui é uma rua bastante residencial, assim, mas está próxima da Avenida das Torres, uma avenida importante. E só enquanto eu estou aqui já dá para perceber que alguns veículos passam em alta velocidade num ambiente que é residencial, né, Luciano? Então, por conta de ser residencial, a gente procura o quê? Tranquilidade, né? Um bom lugar para viver, que seja tranquilo, mas a poluição sonora aqui é absurda mesmo. Então, todo dia, ou melhor, não só o dia, como de madrugada também a gente escuta moto passando e fazendo manobra e muita gente passando, dando aqueles, como é que se fala? Cortando giro, enfim, barulho muito alto mesmo, né? Então, a poluição sonora, como eu já falei, acidente muito. É que parece ser uma coisa, acidente tem em tudo quanto é lugar. Não, é que aqui, gente, é toda semana, sabe? A gente costuma até apelidar a curva aí, a curva do perigo, a curva, sabe? Então, porque é realmente... E assim, coisas básicas já solucionariam a situação, como uma lombada, uma sinalização dizendo, pare, né, ou vá devagar, né, coisa básica, sabe? Já solucionaria tudo aqui, já evitaria muito acidente, muita tragédia como aconteceu. E até algumas contenções que a gente percebe ali, que tem um pedaço de guarda-reio no meio daquele mato, que está bastante alto também, né? Porque ali fica uma espécie de córrego, um rio, mas no resto não tem. Então, realmente, como você falou, as pessoas acabam caindo. Imagina agora, com pouca visibilidade, o poste está aqui, mas ali em cima não tem, né? Então, é difícil realmente de ver. Não, inclusive, o guarda-reio que está pela metade daquele lado lá, do lado direito, está pela metade, do lado esquerdo nem tem mais. Porque de tanta gente que a galera foi batendo ali, foi caindo e acabou que sumiu o guarda-reio, né? Enfim, sumiu, caiu no mar, na vala aqui, né? E acabou que sumiram, né? Algum andarilho acabou pegando e acabou que não repuseram aí o guarda-reio, né? Pois é, aqui a gente percebe, né, que tá um pouco escuro agora, de noite, enfim, mas é uma altura bastante grande para alguém cair lá, se machucar, né? Foi aqui ontem mesmo que o acidente chegou a acontecer e nesse trajeto aqui, ó, com pouca visibilidade, pouca iluminação, realmente nenhuma proteção, não é mesmo, Luciano? Inclusive, não é o primeiro fatal daqui, né? Já aconteceram, se não me engano, acho que foi mais um, que foi inclusive dentro da vala, né? Era um moço que ele estava vindo em alta velocidade, a mesma coisa, levou o guarda-reio, levou tudo e acabou falecendo no local.
Então... Muito obrigada, Luciano, pela participação. A gente espera aqui, né, pela contribuição. A gente espera que com essas informações, né, que com essa visibilidade, alguma coisa seja feita aqui no local. A gente chegou a entrar em contato com a Prefeitura de São José, pedindo também um posicionamento em relação a esse acidente e a situação aqui que vive a comunidade, mas ainda não tivemos retorno, Júlio. Obrigada, Sofia, pelas informações. Vocês aí de casa, vejam só, né? Eu trouxe agora o caso de Joinville com um óbito confirmado, um motorista, né? Um motociclista. Agora a gente tem mais um caso também de óbito na Grande Florianópolis, com 2 fatores, né? Então, a responsabilidade e a consciência do poder público com essas sinalizações, principalmente com uma lombada, por exemplo, no local, e também o bom senso dos motoristas, né? Com essas velocidades máximas. Não tá fácil, Cleiton Ramos. E a gente segue acompanhando esses casos no trânsito de Santa Catarina. É com você. Boa, Júlia. Muito bem colocado. 18 horas e 55 minutos. Está chegando agora? Bem-vindo ao nosso Tá Na Hora SC. A gente está aqui para deixar você bem informado, sempre ao lado de uma grande equipe. Olha, aqui da Grande Florianópolis, a gente parte agora para a maior cidade de Santa Catarina. Está acontecendo em Joinville o encontro de lideranças empresariais e políticas, que juntos estão debatendo o futuro do maior polo econômico catarinense. Entre as pautas está a construção de uma nova rodovia que deve ligar a região norte do estado ao contorno viário da Grande Florianópolis. Ao vivo do local, o Renato Santos conversa com a gente agora e dá mais detalhes. Vem daí, Renato. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. A assinatura para início dessas obras foi feita agora há pouco pelo governador Jorginho Mello, junto com autoridades, prefeitos aqui da nossa região. É um encontro, como você mesmo disse, de lideranças comerciais, lideranças políticas, prefeitos aqui da nossa região para discutir o desenvolvimento aqui do norte do estado, e principalmente para falar dessa rodovia que é super importante aqui para Santa Catarina. Do meu lado, o presidente Guilherme, que vai falar com a gente a respeito do assunto, presidente, porque era um assunto que já vinha sendo discutido há bastante tempo, agora vai sair do papel. Sim, exatamente. É uma obra fundamental para dar tranquilidade no desenvolvimento de Santa Catarina. A BR não tem condições de dar suporte para o trânsito de pessoas e de mercadorias e para a continuidade dos investimentos que as empresas querem fazer no estado. E essa obra vai desafogar tudo isso e vai gerar novas áreas de desenvolvimento econômico para toda a nossa região e para todo o nosso estado. Presidente, desde a manhã vocês estão debatendo assuntos pertinentes à economia catarinense, principalmente da região norte do estado. O que foi debatido durante todas essas horas que vocês ficaram aqui falando da economia catarinense, mais precisamente da região norte? Bom, os prefeitos da região norte de Santa Catarina apresentaram os planos, os projetos de investimento que eles têm para cada uma de suas cidades. E as grandes empresas da região apresentaram os planos de investimento para cá também. Podemos ver que há um grande alinhamento entre tudo que as prefeituras estão pensando e aquilo que as empresas também estão pensando para a região. E assim mesmo, o governo do estado também tem seus planos que estão alinhados com as necessidades da região. Então, nós temos um ambiente perfeito para acelerar os investimentos e fazer com que a região continue crescendo e sendo cada vez mais importante para o estado e para todo o país. Tá bom, muito obrigado, viu, presidente? Eu sei que o senhor tem que correr agora lá para o seu evento. Muito obrigado pela entrevista. Bom, o presidente vai agora recepcionar o governador Jorginho Mello, que vai discursar exatamente nesse momento, falando a respeito dessa rodovia chamada de Viamar, viu, Cleiton? Essa rodovia que vai ter 145 quilômetros de extensão, começando aqui na maior cidade do estado, em Joinville, indo até o contorno viário aí na Grande Florianópolis. O investimento total é de 9,6 milhões de reais, que vai ajudar, na verdade, a desafogar o trânsito da BR-101. A gente sabe que é uma verdadeira incógnita, um problema antigo que a CIG, a Associação Comercial, prefeitos da região, entidades governamentais vinham discutindo, cobrando melhorias. Agora, essa rodovia vai sair do papel e vai ajudar no desenvolvimento aqui da nossa região. Vale ressaltar que esse encontro que aconteceu durante todo o dia de hoje, junto com as autoridades e com os prefeitos aqui da nossa região, foi para discutir exatamente isso e outras pautas importantes, já que esses municípios, desses prefeitos que estiveram aqui, representa 20% de toda a riqueza catarinense. A respeito do assunto, o nosso comentarista, o Roberto Azevedo, esteve aqui durante todo o evento, acompanhando, participou da plenária, inclusive, junto com as autoridades que estiveram presentes durante esse encontro de prefeito e de autoridades, e ele vai trazer o seu comentário, falando o que ele presenciou e quais as novidades aqui para a nossa região já para esses próximos meses. Vamos acompanhar.
Eventos como este, promovido pela Associação Empresarial de Joinville, que une o empresariado, a iniciativa privada com o poder público, só tem uma lição a ser cumprida. É a necessidade de investimento em infraestrutura para atrair novos negócios, mas para melhorar o que já existe. Nós estamos falando da região que tem mais de 20% do produto interno bruto de Santa Catarina. Uma potência que não é só do nosso estado, é de todo o país. É uma região desenvolvida que precisa de melhores estradas, mais saneamento, mais oportunidades e que tem atraído uma crescente população de imigrantes para que estes sejam a mão de obra necessária para o mercado. O anúncio de mais uma etapa da Via Mar, rodovia que pretende unificar da Grande Florianópolis até Joinville para criar uma alternativa à já saturada BR-101, que mesmo que fosse triplicada não atenderia toda a demanda, é uma necessidade que o governador Jorginho Mello vem trazer a Joinville. Mas, principalmente, vai ouvir aplausos e mais pedidos de investimento na região. Não tem jeito. Se iniciativa privada e poder público não estiverem juntos, o apelo do prefeito e dos empresários não for ouvido pelas autoridades do Estado e federal, nós estaremos colocando muitos problemas para essa região que é só progresso e tem tudo para crescer ainda mais. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, Roberto. Bom retorno agora, 19h01. O assunto do momento, que está repercutindo em todo o estado de Santa Catarina e também no nosso portal SCC10, é esse que você pode encontrar na nossa página lá no nosso portal nesse exato momento. E mais uma nova denúncia, hein? Uma ex-namorada denuncia Jair Júnior, vice-prefeito de Lages, por ameaça e perseguição. Além do portal, a gente vai trazer para você agora todos os desdobramentos dessa denúncia, que, como eu disse, está abalando o mundo político aqui em Santa Catarina. O vice-prefeito Jair Júnior foi preso em flagrante por suposta agressão e cárcere privado. Ainda na noite de sábado, ele foi liberado depois de prestar depoimento e poderá agora recorrer em liberdade. Todos os detalhes e a repercussão desse caso a gente confere agora na reportagem de Suiane de Lis. Preso em flagrante por agressão e cárcere privado contra a ex-namorada, Jair Júnior, vice-prefeito de Lages, teria se relacionado com a vítima por cerca de 1 ano, mas há 2 meses estariam separados. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relata que Jair não aceitou o fim do relacionamento e passou a persegui-la e insistir em retomar o namoro. Ele teria usado o pretexto de uma conversa para finalizar a relação para se aproximar da ex-companheira. Na noite de sexta-feira, Jair Júnior teria trancado a vítima dentro do carro e a levado até sua casa, onde trancou as portas e pegou seu celular, questionando se ela estava se relacionando com outra pessoa. A vítima ainda relatou que, por diversas vezes, pediu para que ele a deixasse ir embora. Os fatos teriam acontecido durante a noite de sexta-feira e madrugada de sábado, quando ele teria ainda sentado em cima dela e exigido a senha do seu celular. Diante da negativa, ele teria desferido tapas no rosto da vítima, que relatou que ele pedia desculpas e teria ainda colocado um travesseiro no rosto dela, somente a liberando no início da tarde de sábado e com a promessa de que ela não iria registrar boletim de ocorrência. Jair Júnior teria levado ela até a sua casa, onde a vítima ligou para sua irmã pedindo ajuda, que foi quem a levou até a delegacia, onde, segundo o relato, Jair Júnior teria ainda a perseguido. Na noite de sábado, Jair Júnior foi preso em flagrante e prestou depoimentos aqui na primeira delegacia de Polícia Civil de Lages. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e o juiz de plantão concedeu a liberdade provisória, com pagamento de 5 salários mínimos de fiança. Jair Júnior foi liberado algumas horas depois de ter sido preso. Ele saiu pela porta dos fundos da delegacia e agora vai responder o processo em liberdade. Conversei com o Jair Júnior, estive com ele aqui desde o início, acompanhando ele desde o início que ele chegou aqui na delegacia. Ele está bem tranquilo, né? Ciente do que aconteceu, mas confiando que não cometeu nenhuma irregularidade ou ilegalidade, principalmente um ato de violência, né? E espera que no decorrer do processo seja comprovado aí esses fatos.
O advogado de defesa da vítima, Bruno Ribeiro, afirma que há provas concretas que os crimes de agressão e cárcere privado aconteceram. Então, essa decisão do magistrado, né, ela foi fundada com base nas informações preliminares. Agora, né, vai ser aberta uma investigação. Provavelmente, o delegado vai instaurar um inquérito policial através da DPCAM, a Delegacia da Mulher, aqui de Lages, para apurar esses fatos, né, devidamente com base nas informações que nós já temos, que estamos reunindo através de fotos, através de vídeos, conversas, enfim, uma série, um contexto, né, de provas para confirmar não só a palavra dela, mas com outras informações. Segundo o advogado, o juiz determinou a liberdade provisória de Jair Júnior, mas com diversas medidas cautelares para garantir a segurança da vítima. Também foi fixada a necessidade de que ele se apresente sempre no processo que for intimado, ou seja, ele vai estar vinculado a essa investigação e a esse processo. Também houve ali a fixação dessa medida protetiva para que ele evite o contato, mas também para que ele também não se aproxime dela. Esse foi também uma das medidas cautelares. E uma das mais importantes, para resguardar a ordem pública, segundo a decisão do magistrado, que das 8h30 da noite até as 6 da manhã ele deve se permanecer recolhido em casa. Ainda na noite de domingo, o vice-prefeito Jair Júnior publicou nas suas redes sociais um vídeo comunicando o afastamento do cargo. Fui previamente condenado por algumas pessoas. Quero que o processo seja rápido, pois quando eu for absolvido, falo novamente sobre esse assunto. Por respeito ao povo lagiano e para me dedicar inteiramente à minha defesa, comuniquei à prefeita que irei me afastar das minhas funções na administração. Peço minhas sinceras desculpas a todas as mulheres por esse constrangimento. Acredito na justiça e na correta apuração dos fatos. O advogado da vítima afirma que ela está muito abalada com a repercussão dos fatos e que tem recebido relatos de outras mulheres após o ocorrido. A vítima, ela tem nos relatado que recebeu uma série, né, de mensagens, uma série de informações sobre outras pessoas que teriam passado por algo semelhante, né, e que devidamente estavam registrando os boletins de ocorrência. Até a informação hoje que nós temos é o registro de 2 boletins de ocorrência no mesmo sentido. Um pretérito e outro posterior a essas informações. Então, provavelmente vai ser tudo apurado, até porque o que a gente tem que ter em mente é que não se espera de qualquer pessoa esse tipo de conduta, esse tipo de ato, sobretudo daquele que faz a gestão, né, do poder público, aquele que nos representa como representante do povo, e é o que a gente tem que ter em mente. Nossa equipe teve acesso a um novo boletim de ocorrência, que teria sido registrado por uma outra ex-namorada do vice-prefeito Jair Júnior, expondo um histórico de perseguições e ameaças. A vítima relata que namorou com Jair Júnior por 1 ano e o relacionamento terminou em 2022. Desde então, ele não teria aceitado o término, iniciado uma tentativa de intimidação. Segundo o relato, ele a perseguia, ameaçava e fazia pressão psicológica. Em março de 2023, a vítima relata que estava em sua residência quando Jair Júnior tocou o interfone. Ao negar a entrada, ele esperou até que alguém entrasse ou saísse do prédio. Em seguida, bateu à porta da vítima. Ao se recusar a abrir, Jair começou a gritar no corredor. A vítima relata ainda que ele teria ameaçado divulgar fotos íntimas dela caso chamasse a polícia. Ela ainda teria conseguido fugir e buscar um abrigo no apartamento do síndico. Após o ocorrido, a irmã de Jair é que teria pedido para a vítima não denunciar. A prefeita de Lages, Carmen Zanotto, reafirmou seu compromisso no combate à violência contra a mulher. Bom, nós já nos pronunciamos ainda no sábado à noite, é com muita tristeza, com muita surpresa que a gente recebeu a notícia do fato, que é de conhecimento de todos. Hoje, no primeiro horário da manhã, antes de me deslocar para cá, já providenciei o desligamento, porque esse é o termo correto que eu preciso como prefeita em função do seu mandato. Ele já está desligado, então, da Semasa. E o que a gente diz é que, e reforço uma posição minha de caminhada, de história de vida, que todo tipo de violência é intolerável. A gente trabalha muito nesse tema. Acredito na justiça e a justiça será dentro daquilo que está previsto na lei, acredito nisso, dando o direito dele de defesa, mas também eu tenho a obrigação e o dever, através da Prefeitura, através da nossa Secretaria da Mulher, de cuidar, acolher e fazer o acompanhamento da vítima. Bom, a gente vai ficar acompanhando bem de perto esse caso. A gente precisa registrar também a integridade da prefeita Carmen Zanotto, né, que conforme ela colocou, já na noite de sábado,
já tomando algumas medidas em relação a esse assunto. E, claro, ela como mulher, que tem uma vida dedicada à área da saúde, não compactuando com esse tipo de caso que merece aí um desdobramento e uma investigação muito intensa. Porque apareceu um caso para supostamente aparecer não apenas mais um, como está no portal, mas segundo palavras do próprio advogado de defesa dessa atual namorada, que agora provavelmente é ex, são duas que apareceram no meio do caminho, comprovando um histórico de agressões. E com todo respeito, aquela nota que ele divulgou em forma de vídeo, deu para ver que ele estava lendo. É verdade? O advogado de defesa de Jair Júnior, Fabrício Reichert, disse que ficou sabendo sobre esse segundo boletim pela imprensa e que, abre aspas, nosso cliente não foi formalmente intimado sobre o teor e demais documentos que possam estar anexados ao mesmo. Assim, quando tivermos acesso ao conteúdo de forma legal, a defesa irá se manifestar, fecha aspas. Em nota oficial assinada pela deputada estadual Paulinha, o Podemos de Santa Catarina, partido de Jair Júnior, afirmou que as denúncias causam preocupação e reforçou o compromisso contra a violência contra a mulher. Por fim, o partido disse que confia na apuração rigorosa dos fatos. Também em nota, a OAB de Lages confirmou que está acompanhando a situação e que vai adotar as providências cabíveis que o caso exigir. Júlia, sabe aquele ditado que diz, briga de marido e mulher não se mete a colher? Você que está passando por essa situação, você que é amigo de uma possível vítima e sabe de um histórico desse, tem que denunciar. E já no primeiro caso, se isso fosse colocado, provavelmente não teria a suposta segunda agressão e nem a terceira. A delegada Patrícia Zimmermann, que a gente tem um respeito muito grande, está acostumada a lidar com esse tipo de caso, investigação, disse que a jovem adolescente deve tomar cuidado já nos primeiros dias de namoro, que o suposto agressor já se manifesta. Ele não demora muito tempo para aparecer, palavras da delegada. Então você jovem, você mulher, você adulto, enfim, se já pintou uma agressão verbal, literalmente, dá um pé na bunda dele, para não virar uma coisa muito pior no futuro. Júlia Matos. Eu vou até pedir licença para o Hermano, Cleiton, para me estender só um pouquinho como jornalista e como mulher, que continua noticiando esse tipo de assunto. Durante a faculdade de jornalismo, eu acompanhei por quase um ano um grupo de mulheres numa terapia coletiva. E quando o assunto abuso e violência surgiu, todas elas tinham alguma história para contar e sempre vinculadas a homens próximos. Um namorado, um ex-namorado, um pai, um padrasto, um tio, um avô, um chefe. Então, trazer notícias como essa, não foi uma nem duas no jornal de hoje, relacionado à violência contra a mulher, é uma lástima. Até quando? Por isso, políticas públicas, programas, incentivos, conversas devem continuar acontecendo em sociedade, na comunidade, para que isso termine, diminua cada vez mais. Inclusive, sobre esse assunto, um edital de elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres foi lançado hoje aqui no Estado. O objetivo inicial é fazer um mapeamento de quem são as mulheres que vivem aqui em Santa Catarina. Olha só. No mês da mulher, entender a realidade da condição feminina foi a estratégia utilizada pelos órgãos públicos de Santa Catarina. Nós vamos fazer essa parceria através da FAPESC e será um período, então, de levantamento de todos os dados, né, fazer um diagnóstico para depois, então, se implementar políticas públicas mais assertivas, fazer exatamente aquilo que vai mudar a vida das mulheres. É que a gente precisa saber de todas as áreas, né? Como vivem as mulheres catarinenses e todos os municípios de Santa Catarina. Então, às vezes se tem uma política pública já implantada numa região e ela seria muito mais importante em outra. Então, são coisas que um belo diagnóstico, né, feito através de especialistas, vai esclarecer toda essa situação. Segundo dados do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, 51 mulheres morreram vítimas
vítimas de feminicídio no ano passado. No mesmo período, foram requeridas mais de 5.900 medidas protetivas pelo Estado. Nós vamos lançar um edital através da FAPESC, que irá contratar especialistas, pós-graduados e graduados, que farão um levantamento em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Moradia, emprego, estudo, oportunidade de trabalho, cursos profissionalizantes. Então, assim que nós tivermos esses dados todos, nós vamos saber o que fazer em cada região para ajudar as mulheres. Eu acredito que em um ano a gente consiga todos, são 295 municípios, né? Nós vamos ter condições de prestar informações a respeito desses dados. Por meio dessa ação, a intenção é poder criar políticas públicas mais assertivas para diminuir as ocorrências de violência contra a mulher. Além do edital, outra medida na mesma linha é a divulgação da Lei Estadual 18.300 de 2021. Ela estabelece um percentual mínimo de 5% de vagas em serviços continuados e terceirizados contratados pelo Estado para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência de violência doméstica e familiar. Mas, apesar de já estar em vigor, não chega ao conhecimento das beneficiadas. O projeto ele traz uma parceria, né, com a Secretaria de Administração, com a SAS, Secretaria de Assistência Social, a Polícia Civil e a SSP, para que o Estado possa ir até o encontro dessas mulheres. Porque hoje a gente percebe que elas não têm visibilidade, elas não têm conhecimento, né, desse direito reservado por lei. A nossa ideia foi fazer a parceria com a Polícia Civil para ter o contato dessas mulheres e a SAS, a própria Secretaria, então, fazer o contato com elas para que elas tenham esse conhecimento dessa disponibilidade de vaga. E também a questão do suporte também relacionado à família, né? Não só a questão econômica, mas também social. A gente sabe que um fator que faz com que a mulher permaneça ou retorne ao convívio com o agressor é a dependência financeira. Mesmo que a gente tenha iniciativas ou leis que garantam a ela uma possibilidade de pensão alimentícia ou um salário, ainda demora essa questão da pensão alimentícia. Tem situação que o cônjuge não paga. Então, se ela sai com uma garantia de um emprego, de uma renda ao final do mês, ela sai muito mais segura. Políticas públicas é o que a gente precisa. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Você fica com imagens da BR-101 e Itajaí. De volta com o Tá Na Hora, sobre o caso do vice-prefeito de Lages, Jair Júnior. Só para complementar a informação, Júlia Matos, e deixar o pessoal bem informado, um grupo de mulheres entrou com um pedido de impeachment contra o vice-prefeito nesta tarde em Lages. Daqui a pouco, desdobramentos também no portal scc10.com.br. Lá já tem o caso de uma ex-namorada também denunciando e lá a matéria completa em instantes também sobre esse pedido de impeachment de um grupo de mulheres, agora há pouco em Lages, contra o vice-prefeito Jair Júnior. Atualizações a todo momento é com a gente. Vamos agora para São José, Cleiton. Opa, Continente. O assunto é segurança. Alô, Continente. A Câmara Municipal do município oficializou a criação de uma comissão permanente de segurança pública. Um tema, Júlia, muito importante para essa área continental da nossa cidade, principalmente São José. Agora, é claro que a nossa Sofia Gonzalez vai estar ao vivo com a gente para dar mais informações. Hoje o jornal foi teu, tá, Sofia? Que tu caminhou de um lado para o outro, trouxe informação. O que mais que a gente tem agora de São José? Boa noite. Boa noite, Júlia. Você conhece bem essa correria também, né? Mas falando então agora desse assunto aqui, foi criada então agora essa comissão permanente que antes funcionava de maneira provisória, com um tema específico e uma duração determinada também, mas agora ela faz parte, é uma das 6 comissões permanentes da Câmara Municipal de São José. 3 vereadores vão estar aí à frente dessa comissão, né? Serão eleitos nos próximos dias, segundo a Câmara de Vereadores. E as atribuições, né, dessa comissão já foram divulgadas. Então, estão entre elas, né, emitir parecer em projetos de lei sobre segurança pública no município, acompanhamento e apoio das políticas e ações voltadas à segurança pública municipal, também promover audiências públicas, estudos e reuniões com especialistas na área da violência
violência, isso junto também com a sociedade civil, para propor medidas também necessárias para a melhoria e prevenção e proteção da comunidade, né? Também fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Executivo Municipal voltadas para a segurança pública aqui de São José e atuar junto também às esferas do governo federal e estadual para a melhoria, né, de políticas de segurança pública no município. Então é isso, né? A partir de agora a gente tem essa comissão de segurança pública permanente aqui em São José para que se possa dar visibilidade, discutir, né, e também propor melhorias aí nesse sentido, como você falou, bastante necessárias aqui em São José, né? Cleiton, Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sofia, pelas informações. Ó, só para fechar rapidinho, o Hermano vai me pegar. Mas enquanto a Sofia estava falando, estava passando a imagem de um assalto. Aquilo ali foi na ponta de baixo, eu me lembro muito bem. Naquele assalto, a PM agiu rápido. Esse assalto aqui, ó. A PM agiu rápido e acabou localizando a residência em que estavam os 3 suspeitos. Um estava atrás da porta, quando a PM entrou. O outro atrás do armário e o terceiro embaixo da cama. Mas todos pegos. Sim. Não adianta se esconder, brincar de esconde-esconde. Segurança pública. O pessoal vai atrás. Funcionando por lá. Importante para acabar com esse cenário aí. Uma jovem de 23 anos perdeu a vida após ser baleada na cabeça pela polícia durante uma abordagem em Criciúma. Essa matéria também está entre as mais lidas do nosso portal SC10. O fato ganhou grande repercussão nas últimas horas. Emanuela Justino conversa agora com a gente para trazer mais detalhes a respeito desse caso. Vem daí, Manu. A jovem Tamília Hereno, de 23 anos, foi enterrada hoje de manhã em Lauro Miller, cidade aqui no sul do estado. Na cerimônia de despedida, muita comoção de amigos e familiares. Inclusive, foi criada uma página no Instagram pedindo justiça por Tamília. Ela que estava internada desde sexta-feira, ela levou um tiro na cabeça durante uma operação da Polícia Civil que aconteceu no bairro São Sebastião, aqui em Criciúma. Só que, na verdade, segundo a polícia, o alvo dessa operação era o namorado dela, um jovem de 20 anos. Ele tinha contra ele um mandado em aberto de prisão por tráfico de drogas e também organização criminosa. Os dois estavam em um carro por aplicativo, eles tinham pego um Uber e aí a polícia teria abordado esse veículo, mandado o veículo parar, só que o veículo não teria acatado a ordem de parada e teria fugido, né? Segundo a informação que foi divulgada, aí a polícia acabou efetuando um disparo que foi justamente o que atingiu a cabeça da jovem que estava no banco de trás. O namorado dela acabou sendo preso e também o motorista do aplicativo, segundo a Polícia Civil, por desacato e também por tentativa de homicídio, já que ele teria tentado fugir e também teria dado a ré para cima dos policiais. Em nota, a defesa desse motorista que acabou sendo preso, que foi representada pelo escritório Leal Viscardi e Zanetti, ele não teria acatado a ordem de parada porque os policiais estariam à paisana e com uma viatura descaracterizada. Por isso, eles teriam pensado que se tratava de um assalto e, nesse caso, eles estariam tentando fugir desse assalto, já que não teria a identificação. Agora, esse caso, né, está com a Corregedoria da Polícia Civil aqui de Criciúma, um caso que ganhou bastante repercussão e comoção justamente pela morte da jovem de 23 anos, que era acadêmica do curso de odontologia, inclusive ela estava no último período do curso. Segundo a polícia, o namorado dela, né, esse jovem que foi o alvo da operação, ele tentou quebrar o próprio celular contra o veículo para não ter provas, mas esse celular acabou sendo apreendido também. Agora, como falei, esse caso vai para a Corregedoria e também a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui de Criciúma, informou que está investigando o caso nessa situação toda que aconteceu e acabou culminando na morte da jovem de 23 anos. Volto com vocês aí no estúdio. Investigação intensa, quebrou o celular para não dar detalhes de certas evidências que poderiam estar no aparelho. E agora, lamentavelmente, uma família lamentando, dilacerada pelo falecimento de uma jovem tão linda, cursando odontologia, como disse a Manu, de 23 anos de idade. Ela sem nenhum histórico, nenhuma passagem, estudante. Já o namorado, não dá para dizer a mesma coisa. Vamos voltar agora a falar do caso da menina Bianca de Blumenau, que também repercutiu e muito em todo o Brasil. O pai que fugiu com a filha se entregou à polícia. A mãe da criança ainda não conseguiu buscá-la. E a Natiele Oliveira vai trazer as últimas informações agora, direto de Blumenau. Vem daí, Nath.
Isso mesmo, Cleiton. A gente segue atualizando esse caso porque a menina Bianca de Freitas, de apenas 8 anos, ela continua em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi levada para lá depois do pai se entregar, então, à delegacia no Rio de Janeiro também, depois de ter fugido os 15 dias com ela. Ele que entregou a filha, então, à delegacia na última quinta-feira. Ele se declarou culpado, né? Ele se mostrou arrependido também e ele alega que o avô materno, ele teria pego essa criança e abusado sexualmente. Esse caso que segue investigado. Na sexta-feira, a mãe, Mariane de Freitas, ela vai até o Rio de Janeiro, então, para buscar a filha, mas ela ainda não pôde trazê-la de volta para Santa Catarina. Isso acontece porque a Justiça do Rio de Janeiro, ela pediu mais informações para entender melhor o caso antes, então, de autorizar a volta da criança aqui para Blumenau. A mãe relata ainda que ainda não pôde nem ver a filha. A gente tentou até uma entrevista com ela, mas nesse momento ela está um pouco chateada, enfim, com a justiça, né? Revoltada que ainda não conseguiu ver a filha e não quer se posicionar. O pai, o Anderson, ele já prestou o depoimento na audiência de custódia, então ele permanece preso e esse inquérito policial, que tem um prazo de 30 dias para ser concluído, Cleiton, ele investiga então os crimes de sequestro, cárcere privado e desobediência. Há muitas críticas por parte da família da mãe em relação a essa demora na justiça para permitir o reencontro da mãe e filha, Cleiton. Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Nath, eu não vejo a hora de nós presenciarmos o encontro dessa criança com a mãe. Talvez é a cena mais aguardada dos últimos dias por conta de todo esse caso, de como aconteceu, né, de muito mistério envolvendo o pai e a menina Bianca. Então, essa cena, quando a gente vê, vai emocionar todo mundo, pode ter certeza. Agora, rapidamente, só para dar uma descontraída, Nath, como o repórter sofre, né? Basta estar o microfone ligado, uma câmera também, que passa um e senta o dedo na buzina. Mas ainda bem que você, competente do jeito que é, Nath, não perdeu o raciocínio e mandou o recado. Eu sei que você está ansiosa para saber a previsão do tempo, então confere comigo, Nath, agora aqui no Tá Na Hora. Essa semana, pessoal, o tempo deve ser mais instável e as nuvens vão predominar, junto com aquele friozinho que começa a retornar para Santa Catarina. Nessa terça-feira, a gente vai ter o céu encoberto de chuva e ao longo do dia, especialmente no oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Vale do Itajaí, essas nuvens devem continuar. Nas demais regiões, a chuva acontece de forma mais isolada, entre a tarde e a noite, com risco de temporais isolados e rajadas de vento. As temperaturas vão ficar amenas pela manhã, com mínimas ali entre 14 e 22 graus e devem subir durante a tarde, alcançando até os 31 graus no litoral e no oeste. Então fique atento, porque há riscos de danos com destelhamentos, alagamentos, especialmente no litoral sul, com condições, né, de temporais mais isolados. Vamos dar aquele giro nas regiões de Santa Catarina? A gente tem aqui o extremo oeste, com máxima de 28 graus, mínima de 15. Região serrana com máxima de 25 graus nesta terça-feira, bem chuvoso. Aqui na parte da Vale do Itajaí, 25 graus a máxima. Norte de Santa Catarina, 28 graus a máxima. Litoral com máxima de 28, mínima de 12 graus. E aqui na região sul de Santa Catarina com máxima de 25 graus e mínima de 13. Agora, as nossas cidades catarinenses, e eu sei que vocês pediram e a gente selecionou as cidades mais requisitadas por vocês. Então temos aqui um cenário de terça-feira com Concórdia, com mínima de 17 graus, máxima de 25, também chuva em todas as cidades. Olha só, o sol pode aparecer, mas a chuva vai continuar, vai começar já no finalzinho da tarde. Caçador com mínima de 15 graus, máxima de 21. Indaial com máxima de 25 graus, mínima de 19. Lages com máxima de 17 graus, mínima de 14. E São Francisco do Sul com máxima de 27 graus, mínima de 20. Fica aqui o cenário de terça-feira para vocês. E amanhã, se você quer a sua cidade aqui na previsão, é só mandar aquele pedido no nosso WhatsApp ou no Instagram do SCC SBT. A gente seleciona as mais pedidas e te ajuda a planejar a semana. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Imagens de Blumenau na sua tela. Uma noite lindíssima com o Rio Itajaí-Açu. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com Tá na Hora Santa Catarina e agora a gente vai para mais uma importante etapa que foi concluída na intersecção da BR-101 e a SC-486 na região de Itajaí. Bota importante nisso, Júlia, pessoal de casa, sabe por quê? Porque o governador Jorginho, na cidade, é isso mesmo, esteve na cidade para a abertura de mais 2 alças no trevo. A obra faz parte do programa Estrada Boa. Bora acompanhar. As 2 primeiras alças foram entregues no dia 28 de fevereiro. Nesta segunda-feira, mais 2 foram liberadas, com o objetivo de fazer com que o trânsito nesta região bastante caótico flua com mais agilidade e segurança. O governador esteve pessoalmente para liberar as 2 alças. Esta que liga a SC-486, rodovia Antônio Raio, à BR-101 sentido sul, e a alça que liga a Avenida Abraão João Francisco com a BR-101, para quem deseja seguir para o norte do estado. Além dessas 2 alças entregues hoje, mais 4 serão implantadas nesta região, além da construção de 2 viadutos e uma ponte. As obras iniciaram em outubro de 2024. A previsão era de entrega em até 2 anos, mas o governo estadual espera concluir antes. São 8 alças, nós temos 4, falta mais 4 e o viaduto. Agora vamos trabalhando de forma rápida, como a empresa tem feito, demonstrando o compromisso de nós entregar o mais rápido possível. Você veja a alegria das pessoas quando passam, né? A gente sabe do gargalo que era isso aqui, então é por isso que eu venho simbolicamente aqui fazer exatamente isso, para demonstrar para as pessoas a nossa pressa e a nossa preocupação em estar entregando essa obra. Por conta das obras dos 2 viadutos, o trânsito foi modificado. As marginais próximas ao trevo foram interditadas. O motorista deve utilizar as alças de retorno para acessar a BR-101 sentido norte. Para o sentido sul, retorno deve ser feito na SC-486 e só após acessar a alça que liga a BR-101. Se você vem do sul, já deve acessar as alças no quilômetro 124, tanto para entrar em Itajaí como seguir para Brusque. A região está bastante sinalizada, mas é importante que o motorista mantenha a atenção redobrada. São projetos como esse que a gente precisa aqui em Santa Catarina para a mobilidade urbana. É verdade, Júlia. Olha, um homem foi preso após invadir a residência da ex-companheira. Mas o que está acontecendo com os homens, hein? Eles estão pirando o cabeção. Eles estão pirando o cabeção. Isso aconteceu agora em Chapecó. Ele tentou invadir a residência da ex-companheira e, como se não bastasse, ele ameaçou os policiais militares com um facão. O caso ocorreu no bairro Refap, em Chapecó. Ô Bastos, conta pra gente aí, parece que teve um surto, é isso? Essa ocorrência foi registrada na rua Valdemar Tormen, no bairro Refap, aqui em Chapecó, e imobilizou policiais militares. De acordo com a ocorrência enviada para a imprensa, quando a guarnição chegou nesse local, ela encontrou um homem de 37 anos dentro do pátio de uma residência. Ele estava com um facão. Nessa casa moravam a ex-companheira dele. Quando então esse homem avistou uma guarnição da polícia, ele pegou a mulher pelo pescoço, porém imediatamente largou logo na sequência e depois foi para a rua com o facão e atacou os policiais militares. O major responsável aqui de Chapecó, ele gravou um vídeo para a gente onde vai contar mais detalhes dessa ocorrência. Vamos acompanhar. Esse autor estava em saída temporária, tem uma ficha criminal extensa e agora nessa ficha atua mais essa ocorrência dessa data de sexta-feira. Toda a ocorrência teve um desenrolar próximo ao estabelecimento de ensino, um horário que aparentemente seria logo após a saída desse estabelecimento, então pais, professores e alunos poderiam estar envolvidos nessa situação. Recomendamos que, apesar de não ter sido envolvido o estabelecimento de ensino e acreditando que os vídeos
vinculadas em rede social possam ter advindo de pais, professores ou pessoas que estavam presentes ao estabelecimento, que antes de qualquer filmagem de uma ocorrência de crise, tomar todas as cautelas e precauções para que esses personagens no estabelecimento de ensino não acabem se tornando vítimas dessa situação que ocorreu. O homem ainda teria invadido a residência. Ele destruiu vários móveis da casa onde morava a ex-companheira e depois precisou ser encaminhado para atendimento médico aqui no Hospital Regional do Oeste. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Você prestou atenção no que disse o comandante? Comandante, saída temporária, mais um caso. Agora deixa eu me juntar com a Júlia Matos, na aérea e agora na 1. Ó, que beleza. Eu adoro esses movimentos. Parece uma grua, né, ô Júlia? Ô, Júlia, sabe o que está chegando? Ó, eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer um gesto. Posso? Pode. Olha só. Não vou falar o que é, desse ano promete ser a melhor. Tá escrito ali. Assim, o que é? Eu não... Gente, não, pro pessoal de casa, eu sei que não Calma, pareceu. não é assim, ó. Mas era um coelhinho. Não é assim, é um coelhinho. Não pareceu, galera. Não mas pareceu. Era um coelhinho. A Páscoa desse ano promete ser a melhor se comparada com os últimos anos, tá, Cleiton? A data, que é considerada atrativa para o comércio, deve gerar mais de 800 mil empregos temporários. Olha, para o período também esperado um salto nas vendas de chocolates. Bora comprar. Não pareceu, não? Não pareceu, Cleiton. Para o comerciante, a Páscoa é considerada o segundo Natal do ano. É que a data estimula as pessoas a irem às compras e, desta forma, impulsiona as vendas no comércio local. Para 2025, o setor estima um crescimento de aproximadamente 12% nas vendas durante o período. E as datas são muito importantes e essa é mais uma que a gente do setor, né, do varejo, né, apoia integralmente e tenho certeza que as pessoas com maior renda, né, o salário mínimo continua aumentando, o percentual no salário das fábricas, das lojas, enfim, de todo o setor, né, da engrenagem que a gente tanto fala, também está aumentando, então a renda crescendo, todos ficam felizes. O mercado de doces e chocolates costuma trazer diversas novidades. A cada ano, empresas como a da Luane, que está há 7 anos no mercado, surgem com inovações e tendências que atraem o consumidor. Ovos de colher, ovos trufados, ovos no pote, que são diferentes, mas tem tudo a ver com a nossa loja, porque a gente trabalha com bolo de pote, então os ovos no pote, cenourinhas, cores trufados que imitam cenourinhas, alguns itens menorzinhos, barrinhas recheadas, então itens que têm valor agregado, que a gente pode tanto consumir quanto presentear, mas que tornaram isso mais acessível para o consumidor final, sem perder a elegância, a sofisticação, o carinho. Para dar conta de toda a demanda e conseguir entregar todos os produtos, é preciso investir em contratações temporárias. Muitas empresas apostam na expansão no número de funcionários, já nos próximos dias. Isso aquece o mercado de trabalho e, consequentemente, o consumo de produtos. Então nós sempre buscamos oportunidades, né, em cima do abastecimento e do próprio atendimento do caixa, mas isso é uma constante nossa, o ano inteiro. Nós sempre buscamos dar o melhor atendimento aos nossos clientes, não somente nas épocas sazonais. Embora nessas épocas nós tenhamos aí um valor a mais nesse terceirizado que a empresa investe, né? A Páscoa 2025 vai aquecer não apenas o comércio de chocolates, mas também o mercado de trabalho. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, a previsão é que mais de 800 mil empregos temporários sejam criados em todo o país. O comércio varejista será o principal responsável pelas oportunidades. Vale lembrar que, embora muitos trabalhadores sejam contratados apenas para o período da Páscoa, há casos em que o desempenho pode garantir uma efetivação, como explica o presidente do Sindilojas. Toda loja sempre vai contratar alguém nas datas especiais. E essa é mais uma que certamente vai ter hoje muita gente indo a esse empreendimento. No Brasil, está em torno de 800 mil, né, essas contratações para Páscoa. Diferente dos anos anteriores, as compras de chocolates de Páscoa devem se concentrar na Semana Pascal. Nos supermercados, o cenário aponta para uma data de consumo aquecido. Dentre as estratégias para chamar a atenção dos clientes estão produtos com tamanhos e marcas variadas e promoções específicas para a data. E nós estamos buscando a variedade aí acima de tudo, né? Buscando aquilo que o cliente quer comprar, o que ele
que ele busca comprar nessa época, né? Trazer o melhor aí em questão de variedade. São marcas diversas, tamanhos diversos, tudo que pode fazer parte dessa festa da Páscoa. Nós estamos bem preparados, tanto com preços competitivos, parcelamento e variedade. E tem que dar uma pesquisada boa também. Tu gostas de chocolate? Não, voltou a câmera, com certeza eles viram que tava nós dois assim, ó. Deliciando, né? Se venerando o chocolate, gente. Faltou um lencinho assim. Nossa senhora. E assim, ó, chega essa época, Cleiton, que vai ficando mais friozinho. Tem chocolate, é época perto do meu aniversário. Que é finalzinho de abril, 30 de abril. 30 de abril. Taurina? Taurina. Taurina gosta de chocolate? Ama qualquer coisa que é de comer. Qualquer coisa? É de comer, eu tô comendo. Que bom, né? Então tá bom. Eu gosto de tomar café com chocolate. Ah, é? Tu faz em casa? Um chocolatinho assim. Derrete? Isso. E brigadeiro, sabe fazer brigadeiro? Pra mim, o melhor brigadeiro é o de panela, é o de casa. Exato, o caseiro. É o de casa, o caseiro. Esse é bom, né? Final de semana, vendo um filme. Eita! E vamos até sugerir pro pessoal, os repórteres fazerem receita de... Eu adorava quando era alguma reportagem com comida que a gente podia provar. Sim. Porque eu tinha que provar pra fazer o pessoal de casa sentir. O que Aliás, teve uma sequência boa aí que tu participou, só aqui, né? Comida? Qual? Várias aqui na TV. Não sei, não tô sabendo. Vambora! Olha aí, Via Expressa Sul. Trânsito, Cleiton, trânsito. Tchau pra vocês, até amanhã.